A Cida, quem é a Cida? A Cida é uma pessoa alegre, divertida, que transforma a tristeza em alegria, que faz de uma vida azeda um suco delicioso. A Cida é uma mulher que não existe. O não é uma palavra que não existe. Olá, seja bem-vinda, bora! Se eu não fosse alto astral, na vida infeliz que eu tive, eu não estaria mais nesse mundo não, já tinha dado já estava em outro lugar, não sei aonde, né, mas eu não estava aqui mais não. Quando eu era criança, eu tinha a melhor vida do mundo, eu morava com os meus avós, lá no Nordeste. Nós éramos nômades, cada época do ano estava em uma cidade diferente, em um estado diferente. A gente não estudava, não parava em lugar nenhum, em compensação a gente era feliz. Eu me lembro assim das minhas lembranças afetivas. A minha avó, às vezes a gente não tinha nada para comer. Assim, era ovo e feijão com farinha. Era muito gostoso, era muito, muito, muito bom. Sabe, era algo assim, sem explicação, porque era um lar de amor. Eu não chamava meus pais de mãe nem de pai, eu chamava de João e de Maria. Meus pais era minha avó, né, e meu avô. Só que aí essa alegria acabou. Um dia eles fincaram residência em São Paulo. E foi aí pela primeira vez que a gente se separou do meu avô, né, e da minha avó. Foi aí que eu descobri a pior parte de um ser humano, né, que você acha que o seu pai vai te proteger, não para abusar de você. Além da violência que ele praticava com a gente, com todo mundo, isso não era só comigo, era com os meus irmãos. Eu era mais velha, então a carga maior sempre era para nós. Batia com fio de ferro, batia com chicote de couro, batia com um pedaço de pau. Ele não tinha limite. A minha mãe não batia. Em compensação, a minha mãe era instigava. Eu não sei quem que era pior, se era minha mãe ou se era o meu pai. Porque ela não protegia. Foi nessa mesma época que eu entrei na escola, quando eu tinha de 10 para 11 anos. Pela primeira vez eu fui para a escola. Primeiro ano. Aí eu ia tão feliz, tão feliz. Mas quando eu chegava em casa, era infeliz, infeliz, infeliz. Porque o abuso sexual provocado numa criança é algo assim, terrível, sabe? Então, mas se eu não permitisse que ele abusasse de mim, ele ia abusar das minhas irmãs. E elas eram bem pequenas. E ele não estava nem aí, se me machucava. E eu não podia falar para ninguém, não podia falar para minha mãe. Mas a minha mãe sabia. Isso que me magoava, sabe? Ela sabia e ela não fazia nada, ela não protegia. Eu achava que eu permitia porque eu que provocava ele. Ele falava isso pra mim, que ele só fazia isso porque eu provocava. Então a culpada era eu, e se eu não permitisse, ele matava meus irmãos. Ele ia matar minha mãe, ele ia matar minhas irmãs. Então ele falava assim, a culpa é sua, porque se você não fosse moça, não tivesse esse corpo, eu não ia chegar perto de você. Então a culpa é sua, então você não pode falar nada, porque você que está fazendo isso. Então, durante muito tempo, eu achei que eu era culpada, sabia? 49 anos, eu imaginei que eu era culpada. E hoje, eu trabalho com um projeto chamado O Segredo da Tartanina, que é sobre o abuso sexual contra crianças e adolescentes. E eu escuto isso quando eu conto essa história, quando eu faço o projeto, que eu trabalho contando essa história, né, que eu monto o cenário e conto essa história, eu ainda escuto de crianças de 11 anos, de 5º ano, que o pai dela só abusou dela porque a culpa era dela. Hoje, 2024. E quantas pessoas estão sendo abusadas e elas não contam para ninguém porque elas acreditam que a culpa é dela. A história que eu vou contar é O Segredo da Tartanina. Tartanina era uma tartaruguinha que morava no fundo do mar. Ela tinha muitos amigos. E Tartanina começou a contar que uma vez ela tinha ido na casa
do polvinho, do Malvinho. E ela chegando lá, ele já tinha ido para a escola. E ela ficou encantada com tanto brinquedo, com tanto doce. Mas aí, o pai do Malvinho foi envolvendo ela, envolvendo. E ela tinha tanto medo de não fazer o que ele queria, que ela tinha que fazer. Finalmente, Tartanina entendeu que segredo bom a gente guarda. Segredo ruim a gente conta. Não podemos guardar segredo ruim. Nunca mais o Sr. Malvo fez isso com qualquer criança. A casa dele estava cheia de vídeos, fotos, mas agora todos estavam livres.